as Euriquetes, que estão todas eufóricas, né? Postando videozinhos aí, lembrando de falas do Eurico, quando ele falava que nunca venderia o Vasco, que eles venderiam o Vasco. É, concordo. Lógico que eu concordo. O Eurico nunca venderia o Vasco. Isso é o fato verdadeiro mesmo. Quem discorda que o Eurico não venderia o Vasco é maluco da cabeça, é dodói da cabeça. O Eurico nunca venderia o Vasco. Mas ele não venderia o Vasco, não porque ele queria melhor pelo nosso Vasco, não, meu filho. Ele não venderia o Vasco porque ele se prevalecia do sofrimento do nosso Vasco. Ele foi lá na Federação Carioca, na época que o Roberto era presidente, corromper a federação para os árbitros roubarem jogos contra o Vasco. Quem tiver dúvida sobre isso, pesquisa aí na Rede Record, uma reportagem que a Rede Record no passado fez sobre esse fato, das denúncias que foram feitas, que o doutor era quem pagava para os árbitros roubarem o Vasco dentro de campo. Ele que orquestrou na gestão do Roberto, na época, para que os conselheiros boicotassem o Roberto do lado de dentro. O Vasco ficou com dinheiro retido do seu patrocínio da Vasco. Quem não lembra, o Vasco na época era patrocinado pela Eletrobras, e o dinheiro do Vasco que recebia sempre era retido. E quando o Roberto saiu, né, mano, acabou o boicote, ele vendeu o Thales, se eu não me engano, fez um outro dinheiro, renovou com o Thales, quer dizer, com o finado Thales, né, se eu não me engano. E começou a receber os dinheiro que estava atrasado, e parte daquele dinheiro, ele, com o dinheiro que o Zé do Táxi na época tinha emprestado o Vasco para botar aquele time louvável, para não dizer o contrário, né? Super, com salário super faturado, com jogadores bom, mano. Não gosto nem de lembrar daqueles jogadores que fomos rebaixar aquele ano. E ele pagou com juros aquele dinheiro que o Zé do Táxi usou à vista na época. Pô, ele querer vender o Vasco? Lógico que ele não ia querer vender o Vasco. Até porque esses mesmos vendidos que estão postando esses vídeos aí, eles receberam parte daquele dinheiro que vinha dali, né? Do sofrimento do nosso Vasco, né? Se o nosso Vasco está nessa situação dos dias de hoje, parceiro, infelizmente a SAF foi uma solução dos males ou pior, que muitos de nós vimos. Eu mesmo, sou sincero, eu nunca quis o meu Vasco sendo vendido, mas eu enxerguei na SAF uma luz no fim do túnel, digamos assim. A SAF do Vasco atualmente, o pecado capital dela foi a existência no Maurício Barbieri, né? Que ferrou com tudo, e agora o Ramon tá tendo que conseguir um milagre aí, renovando a motivação dos jogadores. O Orelhano mesmo tá jogando no meio campo, coisa que o outro patético técnico dizia que era algo que ele não era capacitado para fazer. Então o que acontece? Nós estamos à esperança disso, de um milagre, porque nós temos 22 partidas, temos que ganhar 12, né? Segundo os cálculos mais seguros de fugir do rebaixamento. É lógico que pode perder mais 2 partidas, pode ganhar 10 e ser salvo também, com menos pontos. Mas com segurança, das 22 partidas, 12 nós temos que ganhar. Estamos à espera de um milagre. Rapaziada, pra vocês que estão postando esses videozinhos aí, Euricat, cadê o dinheiro e coisa do tipo, são de brincadeira, hein? Pra vocês que são vendidos, eu não me surpreendo com nada, mas vocês que estão indo nesse conto nessas falácias, indo por esse caminho aí, pô, meus amigos, vocês que estão entrando nessa falácia, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né, meu filho? Pô, estão de brincadeira. Mas, pessoal, vamos lá, pessoal. Independente de qualquer coisa. E lembrando, o Cabo Daciolo, ele marcou um encontro lá ecumênico, lá em frente de São Januário, porque, como eu falo sempre, o nosso Vasco está passando por um momento de pilantragem, a gente vacilou muito em ter assistido tanto com o Barbieri, coisas do tipo, mas também tem o lado espiritual, mano. Tem o lado espiritual, porque o nosso Vasco poderia ter ganho esses dois jogos aí. Nós, contra o Atlético Paranaense, perdemos inúmeros gols ali, Figueiredo e companhia. Contra o Corinthians, nós tivemos mais do dobro do número de chute ao gol do que eles. O que nos faltou, pode ser, para alguns é sorte. Então tem o lado espiritual. A gente poderia ter ganho esses 2 jogos, ou empatado um e ganho o outro, ou empatado os 2 jogos, mas perdemos os 2 jogos, que nós tivemos até uma melhora até significativa. Hoje em dia nosso clube, nosso time tem padrão de jogo que não tinha na época do antigo treinador. Nem gosto nem de lembrar aquele cara de treinador, técnico. Gosto nem de lembrar. Aquele cara aí tinha que rasgar o diploma dele de técnico, coisa do tipo, porque ele nem digo ser chamado disso. E ele vai marcar, se não me engano é sexta-feira, ele está marcando o encontro de fé lá de todo vascaíno que poderia fazer uma corrente de fé lá para orar pelo nosso Vasco. Você, independente de credo religioso, sei que seja muçulmano,
macumbeiro, umbandista, católico, crente, espírita, Hare Krishna, indígena, sei lá o que, qualquer credo religioso, pessoal, quem tiver a possibilidade de ir lá, vamos fazer esse ato de fé aí, independente do credo religioso de cada um, porque o nosso Vasco também precisa desse lado também. E nós estamos em espera do milagre, cara, e o milagre só vai acontecer se nós lutarmos por ele. Então, independente do credo religioso, qualquer um, eu convido vocês a irem no evento lá que o Cabo da Ciolo marcou lá, para todo mundo dar as mãos e fazer um ato espiritual, um ato espiritual. E não vamos depender da Liga da Justiça, do Chapeuzinho Vermelho, do Chapolin Colorado, que todo mundo vai falando, força já, torcida organizada aqui, meu irmão. Ali é uma cambada de vendido, meu filho. A gente tem que depender de nada. Quem ama o Vasco somos nós. É nós que temos que lutar pelo nosso Vasco. Então, se você tivesse vendo esse vídeo, se tiver possibilidade, esteja lá presente lá. Vamos fortalecer aí esse ato de fé aí. E vamos lutar pro nosso Vasco conseguir esse milagre aí, pessoal. Sempre Vasco. Tamo juntos.